o sétimo, né, agora? Oitavo. Gente, a memória da grávida é um evento. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra gente fazer meio que uma aqui fala, mas vou falar coisas relevantes sobre minha vida profissional e sobre os 10 anos que eu passei na oncologia pediátrica e o que essas coisas me ensinaram. Então, não esquece de curtir o vídeo, se possível compartilhar e também se inscrever no canal, porque eu vou falar bastante sobre vida profissional e um pouquinho também do meu dia a dia aqui no Canadá. Então, se tiver também alguma coisa que você queira saber sobre a minha vida aqui em Toronto, você também pode deixar de perguntinha que posso fazer um vídeo a respeito, tá bom? Então, pra começar, né, eu tive uma experiência pessoal quando eu era adolescente muito, como posso definir? Muito marcante na minha vida, sabe? Porque quando eu tinha 15 anos, um coleguinha do meu bairro faleceu. Ele era coleguinha porque ele era mais novo que eu e eu não. Na verdade, quando a gente estava no pré, ele era da sala do lado. Eu estava num prézinho bem pequenininho, era só duas salas, aí tinha minha sala e a sala dele. Então, eu conheci ele da minha vida inteira. Minha mãe também foi professora de catequese dele. E a gente se conhecia. E esse menino tinha uma dor de cabeça muito forte, assim. Um tempo antes de morrer, ele começou com uma dor de cabeça muito forte que ninguém descobria por que ele tinha essa dor de cabeça e tudo. E aí, por causa disso, ele ia em vários médicos e ninguém descobriu o que ele tinha. Demorou uns meses para descobrirem que ele tinha um tumor em sistema nervoso central, um tumor na cabecinha. Enfim, ele começou o tratamento, tudo, e acabou que esse menininho não resistiu, ele faleceu. E aí, ó o cachorro vindo cheirar a maquiagem. E aí, como ele era nosso vizinho, tudo, minha mãe era até professora de catequese dele, a gente foi no velório. E também, né, na década de 2000, pelo menos lá no bairro onde eu cresci, quando alguém falecia, assim, conhecido, a gente ia, todo mundo ia no velório, tudo. E aí, dessa vez, não foi diferente, né? A gente foi, entendida, esse cabelinho, porque não tá dando certo aqui, isso parece a base com esse cabelo. A gente foi no velório e eu fiquei muito arrasada, assim. Primeiro, né, porque ele tinha falecido, ele era criança, e acho que ver uma criança falecer é difícil, em qualquer contexto, né? E aquilo me marcou demais, e daquele dia em diante eu falei pra minha mãe que eu queria cuidar de criança com câncer, porque eu não queria que mãe nenhuma mais passasse por aquilo. Passando protetor labial. Tô sentindo minha boca seca, gente. Ser grávida, pelo menos pra mim, né? Ressecou muito a minha pele. Muito mesmo. Eu nunca tive pele oleosa, mas assim, a pele era normal. E eu tinha espinhas no período menstrual. Uma outra perdida. Pois foi eu engravidar, descasca o tempo inteiro. Rosto descasca, pé descasca. Hidratação aqui no último, coisa que pra mim é muito inédito, esse negócio de muita hidratação, que eu nunca precisei. Mas foco, né? Foco no assunto. Enfim, e aí eu fui nesse velório, eu fiquei muito, assim, impressionada, sabe? E eu falei pra minha mãe que eu queria trabalhar no hospital que ele tinha sido tratado. Ele tinha convênio, mas no final, assim, ele foi pra um hospital que era referência, sabe? Na minha cidade, na cidade que eu morei. Tem outros que são referência também em São Paulo, mas esse é
era um dos principais. E foi assim que eu conheci através dele, que eu fiquei muito na cabeça, tipo, ah, eu quero trabalhar nesse hospital, eu quero trabalhar nesse hospital. E aí, eu já até falei, né, aqui no vídeo, não sei se vocês viram, mas tem um vídeo falando da minha trajetória profissional que eu meio que eu não sabia o que eu queria ser, mas eu sabia que eu queria trabalhar com oncologia pediátrica. E engraçado que, tipo, eu tinha 15 anos. O que que uma pessoa com 15 anos pensa? Ela pensa em salvar o mundo, né? Tipo, é muito engraçado isso, porque a gente realmente acha que, nossa, a minha vida vai fazer a diferença no mundo, né? A gente, claro que eu acho que toda vida faz diferença em algum ambiente, tipo, minha vida ela faz diferença na vida das pessoas que estão próximas a mim, enfim. Mas quando você é jovem, você quer impactar o mundo, né? Você não quer, tipo, impactar. Gente, sério, esse creminho aqui da MAC é muito bom. Eu que comprei, viu? Claro, né? 5 visualizações no YouTube é of course que eu não tô recebendo pra falar dos produtos. Enfim. E aí, menina e meninos? E eu fiquei com isso que, não, eu nunca mais quero ver uma mãe passando por aquilo, porque a mãe dele, no velório, também me deixou muito assim, como posso dizer, impressionada, sabe, abalada. E aí, vou usar esse contorno como blush, porque eu não vou ficar passando muita maquiagem aqui. E aí, gente, a primeira lição que eu aprendi, né, depois de 10 anos na oncologia e tendo passado por uma situação assim, tipo, que foi uma situação de sofrimento da adolescência, assim, que meio que não regiu, mas direcionou a minha vida, né? Direcionou 10 anos da minha vida. E começou ali, principalmente para se você é mais jovem e tá me assistindo. Se acontecer uma situação assim que te marca, enfim, às vezes marca não pelo positivo, né? Marca pelo negativo. Porque essa situação não me marcou, tipo, porque era boa, né? Me marcou porque era uma situação ruim. Então, se eu puder dar um conselho, tipo, pegue, tipo, as situações tristes, que foi isso que eu fiz, né? Então, a primeira situação tipo, a primeira lição que eu tive é que realmente da vida a gente pode pegar os limões e fazer limonadas. Claro que eu tava numa situação muito confortável, né? Ele não era meu familiar, ele era meu vizinho, então muito fácil fazer uma limonada de uma situação que é totalmente externa a você. Mas eu também poderia não ter feito nada. Eu também poderia ter simplesmente, que triste, né? Foda, e passar pra frente. Mas, enfim, se eu puder. Essa é a primeira lição que eu realmente tirei pra minha vida. É, tipo, tentar de toda situação difícil. E tem uma frase do Machado de Assis que eu amo também, que fala que a arte de viver, ela consiste em tirar o maior bem do maior mal. Então, assim, são essas duas coisas, assim, tipo, que na verdade são uma só, é uma coisa só, mas que eu acho que define minha primeira lição na oncologia pediátrica que eu aprendi assim na hora zero, antes mesmo de entrar. E claro, eu só percebi que eu tinha aprendido essa lição muitos anos depois, né? Muitos anos depois mesmo. Mas essa foi a primeira lição. A segunda lição é que quando eu entrei na faculdade, eu falava, né, para as pessoas que eu tinha entrado na faculdade por causa da oncologia pediátrica, porque eu queria trabalhar com criança com câncer. E as pessoas, de forma geral, a faculdade de enfermagem eu entrei, eu tinha 18 anos. E tinham muitas pessoas mais experientes que eu, que já trabalhavam há muito tempo na área, inclusive que eram técnicas de enfermagem. E essas pessoas, elas sempre falavam pra mim que eu era louca, que eu ia morrer de depressão no primeiro ano, que eu não ia aguentar. E aí, dessa situação, eu, na verdade, eu não tirei uma lição, mas eu tirei duas. A primeira é que o sonho do outro, gente, dentro assim, eu olhar
para o seu sonho, eu posso olhar e falar: "Ai, meu, fulano é louco", porque acontece, tipo, eu acho que é normal. Eu tenho amigas, tipo, que eu olho e falo: "Nossa, que maluquice que ela tá fazendo". Mas qual que é o meu papel? Tipo, o meu papel é respeitar, porque aquela pessoa tem uma história e aquela pessoa tem que passar às vezes por aquilo. E isso é muito pessoal, é você e Deus. Não adianta a gente ficar dando as nossas opiniões, entendeu? Tipo, não adianta a gente ficar tentando acabar com o sonho da pessoa. Mesmo porque às vezes você pode até estar certo, a pessoa pode estar indo pelo caminho, tipo, nada a ver. Porém, às vezes tem um propósito, uma lição ali que a gente não sabe nem do que se trata, que a gente não tá nem, assim, a gente não tem noção. É aquela passagem bíblica que eu também gosto muito, que a gente vê as coisas em partes, sabe? Coríntios 13 diz que a gente vê as coisas em partes, a gente não consegue enxergar a completude das coisas. Quem enxerga a completude das coisas é Deus. Então, isso é outra situação que eu aprendi, assim, já na oncologia pediátrica de cara também, é que, beleza, pode parecer uma loucura, mas fulano que tem que passar. E isso tá dentro do processo de história do fulano, entendeu? E amém. Deixa. Não seja a pessoa, tipo, que vai desanimar o coleguinha. E aí, a segunda coisa que eu aprendi é que quando você tem um propósito, uma situação, não tem palavra de negatividade que, claro, eu me deixei levar em alguns momentos pela negatividade. Eu vou ser bem sincera, tiveram momentos que sim, que eu me senti, como posso dizer, eu parei e pensei, falei, meu, será que o povo também não tá certo? Será que eu não tô doida? Será que eu vou me arrepender? Enfim, então, apesar de eu ter passado por esses momentos, eu tive algumas pessoas na minha trajetória, inclusive minha orientadora do TCC, e outras pessoas também que eu encontrei pelo caminho, até depois que eu já estava na área, que elas me falavam, Marília, olha, se você tá com esse propósito, segue seu coração, porque não é em vão. Então, assim, se você tem um sonho no seu coração, tem uma situação, por mais que, gente, era muito abstrato para mim e até muito impossível, porque era um centro de referência, eu precisava de uma formação específica. Eu saí da faculdade, a faculdade não trazia nada sobre a oncologia. De forma geral, tipo, o que a gente tinha de oncologia era muito geral, e ainda mais uma oncologia tão específica que como a oncologia pediátrica. Mas nada disso fez com que eu desanimasse. Por quê? Porque aquilo era tipo, vamos dizer que aquilo era um sonho? Eu acho que sim, era um sonho. Era o meu foco, entrei na faculdade por causa disso. Eu já falei aqui no outro vídeo que eu entrava e assim, a minha profissão, ela dependia do que tinha de especialização nessa instituição, porque era o sonho da minha vida. E foi assim por muito tempo. E hoje eu me sinto extremamente realizada, tipo, mas você deu break, Marília, na sua carreira, né? Você agora tá no Canadá, não tá nem mais atuando. Mas, gente, os 10 anos que eu vivi foi a realização de um sonho. E hoje eu agradeço muito por tudo que eu vivi. Sinceramente, eu acho que a gente tem que continuar sonhando e, como posso dizer, e realizando e traçando novas metas também. Então, hoje eu tracei novas metas para minha vida, que foram muito importantes graças a tudo isso que eu vivi. Tudo isso que eu vivi fez com que a Marília de hoje se transformasse. Eu não gosto de passar rímel com cor, no máximo marrom, porque eu acho que o preto borra demais. E eu vou passar esse transparente. Então, sinceramente, só siga, gente, seus sonhos. Então já foram 3, né, que eu aprendi. O quarto, gente, é que
Uma vez eu vi uma situação muito, muito, muito marcante com a minha mãe, que a filha dela estava numa situação muito grave, enfim, não tinha muita chance de cura, tal, não sei o quê. E essa mãe, ela estava no quarto se questionando do porquê que, tipo, que Deus estava fazendo aquilo com ela, por que que ela tinha que passar por aquilo, se ela cuidava tanto da filha, tal. E aí, essa mãe me fez refletir sobre uma coisa assim, que me marcou profundamente. A gente via, mesmo lá na instituição, e até mesmo dentro da minha família, situações onde os pais, assim, eles não cuidam dos seus filhos como... Existem mães que são extremamente cuidadosas, tal, não sei o que, e existem mães que cada mãe tem o seu jeito de atuar. E tem pessoas que abandonam os filhos, tipo, fato, em todo lugar. Isso aconteceu, eu vi acontecer na instituição de eu trabalho, isso aconteceu no meu ambiente familiar, isso aconteceu com pessoas próximas de mim, enfim. E essa mãe, ela era excessivamente cuidadosa, assim, tipo, uma mãe, assim, espetacular. E aí, ela falou, nossa, por quê, né? Porque, tipo, eu faço tudo. E aí, eu refleti muito sobre essa coisa dessa mãe. E eu cheguei a uma conclusão. Gente, já pensou se essa criança, passando por todo esse sofrimento, tivesse um pai ou uma mãe que não ligasse pra ela, uma família que não fosse totalmente dedicada, o quanto pra essa criança ia ser mais sofrido? Então, assim, a quinta coisa que eu aprendi, talvez essa deveria de ser a primeira de todas, mas eu tô seguindo ali, também uma ordem cronológica das coisas que aconteceram no decorrer dos anos. E se eu pudesse falar, é que a gente, assim, eu já não fazia muito isso, eu sempre me senti muito mal de questionar a Deus, mas às vezes a gente acaba se questionando, né? Meu Deus do céu, e agora? Por quê, né? E eu aprendi nessa situação a não questionar. Porque Deus tem um plano maior e melhor do que a gente imagina, sabe, assim? E não adianta às vezes a gente ficar nessa de meu Deus, por que eu, tal, não sei o quê, mas eu acho que o que eu aprendi com essa mãe é a gente tem que fazer o nosso melhor na situação que a gente tem. Então, se meu filho tá lindo, saudável, maravilhoso, eu vou ser a melhor mãe que eu posso ser, e se meu filho não tá, eu também vou ser a melhor mãe que eu posso ser, e claro, vai ter dias que eu vou ser muito melhor, e vai ter dias que eu vou ser muito pior, mas eu acho que é a intenção tem que regir muito o nosso coração. Então essa foi a quinta coisa que eu aprendi, ou a quarta? Eu me perdi. Deixa eu ver, peraí. Voltei e estávamos onde? No quarto, então agora vamos pro quinto. O que que eu aprendi com o quinto? Eu entrei na oncologia pediátrica super jovem, com todo o gás da minha vida, com muita disposição. E eu acho que é importante a gente ter consciência de que a gente vai encontrar profissionais que às vezes não estão com o mesmo gás que a gente, que não tá no mesmo propósito que você, que às vezes a pessoa tá ali e ela quer fazer o mínimo porque ela só quer receber aquele salário e tá tudo bem. Mas eu acho que o que é importante que eu aprendi nesses meus 10 anos de profissão é não se deixar desanimar com o desânimo do outro. Que o desânimo ele é do outro, tá? Aquela pessoa tenha uma história e que fez com que ela fosse desse jeito, enfim, por N motivos, são situações pessoais e que construíram ela e que, enfim, isso não tem a ver com você, isso não é sobre você e você precisa ter o seu foco no que você quer alcançar, no que você almeja para sua vida e olhar para isso, sabe assim, gente? A minha vida ela foi regida muito por isso, pelo foco. Então é foco. E aí a gente entra na sexta coisa que eu aprendi. Só que isso eu aprendi na graduação. E nos meus últimos semestres de faculdade, uma professora falou pra mim uma coisa que me marcou muito.
E quando eu falo para as pessoas que eu trabalhava, né, e que eu trabalho, enfim, que a minha área de especialização é oncologia pediátrica, as pessoas olham com muito pesar. E parece que eu realmente saio da minha casa ou para enterrar a criança ou para velar a criança, o que é uma mentira. O ambiente no qual eu trabalhei era um ambiente muito feliz. E você passava sim por momentos difíceis, mas digamos que era 10% do tempo, situações muito difíceis, e 90% do tempo você está convivendo com crianças. Quem é mãe sabe que conviver com criança, e assim, nem dá pra comparar com a vida materna, porque ainda eu ficava ali um intervalo de tempo muito curto com a criança. Então, assim, digamos que você só fica na parte boa, né? Que aí você chega, você vê a gracinha que a criança faz, a criança fala uma pérola, você dá risada, e a criança tá bem, não sei o quê. E se a criança não tá bem, você dá um jeito de que ela fique, você faz um remedinho, você chama o médico, você pede uma avaliação e a situação fica ok. 90% do tempo era isso. É um ambiente assim que eu simplesmente sou apaixonada, tá? Sou suspeita pra falar. A gente tá na sexta coisa, né? E aí a sexta coisa é que, por mais que em muitas situações eu estava muito triste, muito chateada, às vezes com raiva mesmo, né? Porque, poxa vida, por que que não tá dando certo? Poxa vida, por que que eles estão passando por isso? Não tem um jeito, Deus me ajuda, não sei o quê. E uma professora falou uma coisa importante, que foi assim um divisor de água na minha vida. Que foi essa professora, ela disse: gente, quem chora tá muito ocupado para ajudar. Então, se você tá chorando, quer dizer que você não tá conseguindo ajudar. Você tá ocupada chorando em vez de ajudar a pessoa. Então, gente, foram inúmeras vezes, minha mãe que o diga, Rafael também, que eu cheguei em casa e eu chorei muito, muito mesmo, assim, chorei por um tempo, sabe, assim? No começo, horas a fio, e depois eu fui diminuindo isso e conseguindo chorar um pouquinho menos, mas foram tempos difíceis, mas onde eu engoli o choro dentro da instituição e eu fiz tudo que estava ao meu alcance naquele dia, naquele momento, e eu ia pra casa chorando, tá? E eu não tenho vergonha de falar que eu chorava na minha casa, não, sabe? Porque são coisas muito difíceis que eu presenciei, enfim, que eu vivi dentro da instituição e que eu não me envergonho de falar. Que eu sou dessas profissionais que tá firme ali na hora, mas que chega em casa e chora. Então isso eu também aprendi. De sexto. De sétima coisa, eu aprendi muito a acreditar nos meus sonhos e acreditar nos impossíveis da vida. Porque eu presenciei impossíveis acontecendo, né? E eu ainda tenho contato com os impossíveis, que foram mães e pais que não, assim, é muito difícil, né? Cada Deus sabe de todas as coisas, mas a gente, como profissional de saúde, a gente fica numa situação muito difícil de não querer mentir para os pais, mas também de não querer tirar a esperança, tudo. E a gente tenta ser o mais realista possível sem tirar a esperança. Mas tiveram algumas famílias em particular, eu acho assim que 2 famílias em particular, que eles simplesmente demonstraram ignorar toda e qualquer estatística. E eles, assim, por um milagre também, porque eu acredito muito que foi a fé deles junto da luta, que fez com que eles alcançassem os impossíveis deles. E eu não sei até onde isso vai, né? Eu espero que vá por muito tempo, mas só de presenciar a trajetória dessas 2 famílias, assim, eu realmente acho que a gente é capaz de muita coisa se a gente acreditar, se a gente tiver fé, sabe assim? Então esse é o sétimo. Gente, o oitavo, eu aprendi com a minha chefe que
É uma frase que ela fala numa das aulas dela e eu acho que faz total sentido, né. A gente tem esse filme viralizado, né, da oncologia pediátrica, tudo, que é o A Culpa é das Estrelas, mas a minha chefe ela fazia um trocadilho, assim, que eu amo, que a culpa não é das estrelas, né, a culpa é da genética. E às vezes a gente fica procurando muito culpado para as coisas, tudo. Eu acredito que Deus, ele realmente tem as suas permissões, mas que tem situações que simplesmente não vão ter explicação. Então são fatores que vão muito além. E os fatores genéticos são esses. Então acho que para oncologia pediátrica, né, eu acho para oncologia de forma geral, eu acho que porque no adulto a gente ainda fala: "Ah, mas é porque fulano fumou. Ah, é porque fulano, como fala? Fulano faz exercício físico. Ah, fulano não sei o quê". E tem gente que é super saudável, nunca fez nada de nada, que é fitness, que é não sei o quê, e ainda vai padecer de doenças e etc e tal. Então, gente, os fatores genéticos, eles realmente existem, eles regem a nossa vida e não tem pra onde correr. Então isso é uma coisa que, apesar de, tipo, você pode falar e falar: "É sério que você vai enfiar esse ensinamento no meio?" Vou. Vou porque eu acho que a gente tem que entender também, sabe, assim, que isso é a nossa genética. E a gente tem que realmente fazer a nossa parte. Então por isso que é tão importante a gente ter uma vida saudável, é tão importante a gente se alimentar de forma correta, é tão importante a gente não ceder aos vícios, às drogas, seja ela álcool ou qualquer outra, porque a genética tá aí e ela não perdoa, né. Ela não perdoa. E não adianta depois a gente achar que: "Ai, que Deus fez isso comigo", não. Pobre Deus, sabe, assim, não é, não foi Deus. É claro que Deus permite, né, eu tenho plena fé em Deus, sou uma pessoa que sou uma pessoa que tem fé, que acredita, mas não acho justo, tá. Esse foi o agora a gente vai para o 10º já? Que a cabeça da grávida não tá funcionando. Nono, eu sei qual é, tá, estamos no nono, faltam só 2. O nono, ele tá relacionado também ao oitavo. E assim, a gente tem mania de querer ter controle de todas as coisas, ou fazer, ou vou acontecer, não sei o que, não sei o que lá. E agora eu estou gestante, né? Estou aqui com Vicentinho no meu ventre. E depois de 10 anos na pediatria. E, gente, se tem um bicho que quer ter controle da situação, é mãe, né? Mãe é um negócio de louco, assim. A mãe quer controlar tudo. E depois de 10 anos na oncologia pediátrica e eu com 6 meses de gestação, a gente não tem controle de nada nessa vida, de nada mesmo. Mas relacionado ao último, eu acho que a gente precisa fazer a nossa parte e deixar a vida fluir. Infelizmente, assim, a gente não vai controlar todas as coisas, a gente não vai conseguir ser super-herói, ser super-heroína, mas eu acho que deixar a vida fluir, respirar e aceitar também, e não controlar, mas sempre dar o seu melhor, assim, sabe? Assim, tipo, eu não tenho controle dessa situação, mas eu vou viver ela da melhor forma possível. Eu aprendi isso com aquelas mães maravilhosas que começaram a dançar conforme a música, sabe? E de tudo que eu vi, assim, é muito sofrido quando você tá numa situação e você quer resistir a ela. Você acaba sofrendo mais, você acaba se expondo mais, você acaba... Tudo fica mais pesado. Então, agora eu tô fazendo fisioterapia pélvica, né? E a minha fisioterapeuta, ela gosta muito de falar isso, né? Deixa fluir, deixa fluir. E eu acho que essa é a nona lição. É o deixa fluir, sabe? Assim, a gente não compreende, né? Aquilo que eu falei no começo do vídeo. A gente vê as coisas em partes, a gente não compreende no momento o que tá acontecendo, mas tudo tem um porquê, né? E Deus, ele é muito bom e muito misericordioso. E às vezes a gente não enxerga ali naquele momento, né? A gente só vê a dor, a gente só vê o sofrimento. E claro, viu? Muito confortável pra mim tirar esse monte de lição da vida do outro, do sofrimento do outro, né? É muito confortável. Mas
com base em tudo que eu vi, que eu vi as pessoas serem transformadas pela dor, enfim, que eu vi as pessoas passarem, né, por situações tão difíceis. Foi isso que eu vi acontecer. E por isso que eu falo, meu ambiente de trabalho, gente, meu ex-ambiente de trabalho atualmente, porque agora eu tô um tempo fora, mas nunca se sabe, né? Inclusive, se tivesse que voltar, voltaria, feliz e contente. Ele não era um ambiente triste, ele não era um ambiente só de dor, sabe, assim. Eu sinto, assim, que o quanto eu cresci como ser humano nessa área, assim, é surreal. E o 10º, e talvez esteja extremamente relacionado ao primeiro, mas é porque isso foi algo que eu não vivi, tá? Eu não vivi, eu vi muitas famílias fazerem, e que eu acho que a Marília de 15 anos, de alguma forma, ela sentiu uma dor por perder seu coleguinha e ela decidiu transformar a dor em luta, sabe assim? E eu vi muitas famílias transformarem a dor em luta. E eu acho que é uma coisa assim que eu tenho tentado fazer pra minha vida. Então, atualmente, eu tenho uma situação difícil com os meus pais, né? Os meus pais estão idosos, meu pai passou por um AVC, minha mãe recentemente teve o diagnóstico de demência. E isso dói muito, gente. Assim, não tem nada a ver, né? Perder um filho. E eu ainda nem sou mãe, né? Sou mãe de barriga. Mas, baseado na minha experiência, né? Eu resolvi transformar esse sofrimento dos meus pais na minha luta, né? Então hoje eu luto para que os meus pais tenham mais conforto. Eu venho aqui dar minha cara a tapa na internet nesse tempo que eu tô desempregada, porque os meus pais hoje são a minha luta, né? O Vicente também é a minha luta. Mas eu acho que aquilo que mais te dói, sabe? Assim, é que aquela coisa que mais te causa incômodo na vida, que você não se conforma por ser assim, eu acho que a forma de você conseguir lidar com isso, passar por isso, é transformando isso em luta. Transforme isso na sua luta, né? Porque depois de 10 anos na oncologia pediátrica, eu percebi, né, que sempre foi, cuidar dos meus pais sempre foi algo que eu priorizei, mas hoje eu luto para que eles tenham conforto, para que eles vivam bem, e claro, não é perfeito, inclusive eu precisaria de mais uns 2 empregos, por conta da inflação no Brasil, enfim, das coisas, mas Deus sabe de todas as coisas, enfim, e o que tem me dado paz hoje é transformar a dor do envelhecimento dos meus pais nessa luta para que eles tenham mais qualidade de vida, nessa luta para com que eles tenham uma vida melhor do que a que eles já tiveram até aqui. Então tô aqui abrindo meu coração, falando de coisas extremamente pessoais, mas que não teria como finalizar esse vídeo, né, dando um exemplo, tipo, eu aprendi essa lição com os pais que transformaram dor em luta, mas, né, ia ficar muito vago, assim, ia ficar muito superficial, então, só pra que vocês entendam, basicamente isso. Esse vídeo ficou longuíssimo, mas foi um vídeo feito, assim, eu tô terminando o vídeo, assim, com uma sensação gostosa de poder compartilhar, porque... E não foram só essas 10 coisas que eu aprendi nesses meus 10 anos de oncologia pediátrica, mas é muito gostoso olhar pra trás, ver toda essa trajetória, ver tudo isso que foi construído, lembrar de tantas famílias que eu encontrei no meio do caminho e que marcaram a minha vida e que transformaram a Marília e fazem de mim hoje quem eu sou. Então, assim, fez, e muito feliz, gente, de poder compartilhar. E se você gostou desse vídeo, dá um like e compartilha com alguém que precisa aí de uma dose de ânimo pra viver essa vida louca que a gente vive. Beijo.